Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, Community Manager do TradingView, trazendo para vocês aqui mais um episódio do nosso TradingView Live Show Brasil. E agora aí com o Otto Sparenberg, que é o analista do BTG, um dos analistas do BTG Pactual, não é isso, Otto? Isso Seja aí, Rafa. bem-vindo aí ao nosso show e apresente-se aí para a comunidade. Boa, beleza. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Obrigado ao TradingView aí também pelo convite para a gente poder fazer essa live aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, sou Otto Sparenberg, analista técnico aqui no BTG. Estou mais ou menos uns 3 anos aqui já. E vamos embora, Rafa. O que você quiser saber aí, vamos para cima. Legal, maravilha, Otto. Otto, primeiramente, assim, cara, para o pessoal te conhecer mais, como é que tu começou aí no mercado financeiro, cara? Como é que foi mais ou Uhum. menos a tua trajetória até ser um analista aí do Certo. BTG? Como é que tu chegou até aí? Beleza, vamos lá. Eu comecei, na real, no mercado. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, tá? Não tinha nem a mínima intenção de vir para o mercado financeiro, acabou acontecendo. Eu acabei vindo para o mercado através de um estágio. Um amigo meu trabalhava numa corretora na época no Rio, e eu acabei tendo uma oportunidade de estagiar lá junto com ele na parte de atendimento a cliente. Então, eu atendia cliente de todos os tipos de 8 da manhã até 6 da tarde lá, acompanhando o mercado, vendo, né, enfim, o que que dava para fazer ali, ajudando os clientes, desde cotação, a senha, enfim, saque, enfim, coisas do tipo, coisas em geral, assim, de atendimento ao cliente. Isso foi em 2016, tá, o Rafa? Lá eu fiquei mais ou menos uns 11 meses ainda na parte do atendimento. Teve uma boa parte do tempo assim que eu pensei muito até desistir de engenharia civil, né? Colocar isso aí na gaveta e começar uma economia ou fazer alguma outra coisa. Mas acabou que eu insisti e fui terminar ainda, né? Fui ser engenheiro civil, eu trazer um pouco por conta não do estágio, mas assim, eu gostava muito de estar na corretora ali, né? De estar trabalhando ali, do ambiente, então eu já fui me adaptando, fui gostando muito de como era aquele ambiente ali das pessoas e tudo mais, como era dinâmico, enfim, foi mais ou menos nessa linha, e em 11 meses de atendimento eu acabou tendo um processo interno dentro da própria corretora na época lá, e acabei passando, né? Me dediquei para aquela área. Eu nem sabia ler gráfico, mas foi quando o Profit não, mas assim, as plataformas de gráfico, né? A gente tinha também na época, né, Trader Data, né? O TradingView de vocês lá, tinha outras plataformas surgindo, outras, enfim, aparecendo por ali, e a gente acabou, né, tendo um trial ali, né? Então a gente começava ali, eu ficava olhando aquele gráfico lá e vendo como é que funcionava. E, né, até passando o dia assim, fui me adaptando, fui entendendo um pouco mais, até que prestei essa vaga interna e eu acabei indo para a parte de análise dentro dessa corretora. Foi onde eu conheci o Lucas Claro, né, que hoje também trabalha aqui junto comigo, é meu chefe, enfim. Lá a gente já começou a me ensinar um pouco, né, sobre análise técnica, junto com outro analista, eu fui estudando lá também. Então, mais ou menos com 11 meses eu já estava trabalhando assim com essa parte de análise, mas ainda bem devagar, né? Na época era fórum, nem tinha salas ao vivo, não era nada, nem YouTube ainda estava bem pequeno, era algo assim, bem escrito e e bem demorado, assim, não eram muitas análises no dia, era mais tempo assim de estudar realmente, de se adaptar ao mercado, ver como é que está o mercado para poder gerar as oportunidades, enfim, fazer aquelas partes mais por trás também, né, enfim, melhorar relatório, melhorar as coisas, como era muito escrito, e enfim, era mais ou menos nessa pegada que a gente tinha naquela época. Isso em Aham. 2017, né, aí, enfim, foi passando o tempo, foi crescendo, né, fui também, nessa época também a corretora que eu tava, ela foi vendida, e eles tinham um projeto lá, dentro dessa corretora, que quem se destacasse, né, ele podia ir ficar um mês, acho que ou em Londres ou em Nova York, né? Então já era pra gente assim, era o imagina, O né? sonho. Fica o sonho, exato. Então me dedicava ao máximo para poder tentar concorrer a essa vaga, só que quando eu, né, assim, estava apto para poder participar do processo e tal, a corretora foi vendida, não podia mais, enfim, foi cancelado, né? Foi congelado esse processo. E eu falei, então tá bom, tudo bem, vou me aprofundar aqui, vou focar também um pouco mais na faculdade, dar o gás, terminar, porque a faculdade nessa época já estava me atrapalhando em muitas partes, assim, para eu Aham. poder crescer, né, porque eu vi que eu cresci muito rápido sendo de estágio, só que, assim, eu não estava conseguindo ainda, não era analista, né, realmente, Aham. assim. Aham. E, enfim, nessa época eu
acabei focando nisso e depois, quando ela foi vendida, eu já estava mais assim, preparado, digamos assim. Eu também falei, pô, vou dar né, focar um pouco mais aqui. Acabei indo Uhum. para uma outra casa, né, junto com o próprio Lucas, claro. Demorei um tempinho ainda, né, mas ele estava precisando de gente lá, numa outra casa também no Rio ainda, uma outra corretora. Acabei indo para lá e fiquei lá durante um bom tempo, tá? Fiquei lá até 2019, então fiquei mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos lá, me aperfeiçoando também, me formei, enfim, tirei, né, o CNPI, tirei tudo que tinha que precisava para poder estar, né, atuando como analista, mas antes também desse período chegar lá, eu fiquei um tempo em casa, né, então eu fiquei um Aham. leve período em casa, né, operando em casa realmente. Foi na época que começou a diminuir as margens das corretoras, foram quando você estava ali mais focado realmente para mini contratos, o mercado tinha acabado de formar um fundo, né, 2016, então estava uma alta bem Aham. bacana, né, diferente do que a gente está vendo hoje em dia, né, Rafa, Sim, uma grande a gente estava até lateralidade ali. comentando aqui, né? Exato. E acabou que, cara, nessa época eu operei um pouco em casa, mas logo depois, assim, eu só tava o período de transição de um período de uma casa para outra, acabei indo para Ativa, né? Tive investimentos no Rio, era a casa que eu fiquei lá durante um bom tempo. E foi Uhum. quando começou a ter essa questão mais de sala ao vivo e tal, lá a gente começou a fazer um pouco mais dessa parte. Mas antes de eu ir também, né, para a parte de análise técnica lá, eu trabalhei uns 2 a 3 meses como analista fundamentalista, mas não me adaptei, né? Tanto que Aham. dentro da própria área lá, quando surgiu uma área de análise técnica, eu já falei, opa, tô aqui. Aham. Porque eu sempre ficava vendo lá, lendo o balanço, tentando entender a empresa, eu estudava 10 anos da empresa para trás, o management, governança, enfim, e olhava, e olhava, e olhava, mas sempre com um gráficozinho do lado ali, né? Eu Sim, sempre sim. dando uma olhadinha ali, mas Aham. Eu só que também, aí, também sou muito gráfico. Eu também, então. também não sou muito chegado na análise de fundamento, não. Aí acabou que eu falei, cara, apareceu a vaga, vamos topar, precisando de Boa. mim. Aí eu já tava com o Lucas nessa época, né? Então eu trabalho com o Lucas já tem 7 anos, indo para 8 anos já, então Legal. a gente tá muito bem. Então acabou que ele veio para São Paulo um pouco antes de mim. 2019 eu recebi uma proposta de uma outra casa, só que vir para São Paulo, foi quando o mercado já estava bem mais aquecido, a gente já estava, né, essa parte de renda variável, de mini contratos, de, enfim, derivativos, entre outras coisas, já estavam bem mais aquecido realmente para o mercado. E foi quando eu recebi essa proposta de vir para São Paulo. Topei, falei, tô indo para São Paulo, avisei o Lucas, tô indo para São Paulo. Ele falou, pô, peraí, que eu tenho, né, eu acho que eu consigo uma contraproposta que eu quero que você venha trabalhar comigo. Aí eu Legal. falei assim, tudo bem, não tem problema, né? Fica à vontade aí, mas eu tô indo. Aí ele correu contra o tempo, acabou que em 2020, janeiro de 2020, eu vim parar aqui no BTG. Um mês depois a gente viveu uma pandemia, né? Que a gente achou que ia durar 40 dias, né? Tanto uma quarentena, que vivemos aí uns belos de 2 anos, né? Caóticos aí. Os Pro dois mercado anos foi mais bem. longos da história. Exatamente, né? O primeiro ano acho que foi um ano que durou 5 ali, né? E depois o segundo ali você tava naquela reabre, não reabre, Aham, melhora, não melhora, né? E enfim, foi indo nessa pegada e o mercado aham. naquela volatilidade doida que a gente viu ali, né? De 2020 para cá. E agora que Surpreendeu muita gente a direção que tomou o mercado também, né? exatamente, né? Então, e aqui estamos. Basicamente foi assim que eu vim parar aqui. Legal. Sou, enfim, nasci no Sul, né? Sou curitibano, mas morei muito tempo no Rio, por isso o sotaque foi muito cedo para lá. Morei 17 anos no Rio e tô já há 3 anos e pouco em São Paulo, então já tem um Legal. tempinho aí. Legal. Muito bom, muito bom. E Otto, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Pelo que parece aí, né, da tua construção como analista, como trader, você sempre com o racional institucional, né? Ou tu chegou a operar um tempo por conta própria? Então, foi um pouquinho de tempo só, mas eu fiquei em casa muito nessas transições. Também quando eu saí da ativa para vir para cá, eu saí em dezembro, eu só fui entrar aqui em fevereiro, mas eu assinei o contrato em janeiro, então eu fiquei esse um mês ainda em casa, operando em casa, né? Então já tinha bem mais uma bagagem. Não operei muito tempo para ficar em casa realmente, mas eu operei um tempo de entender já as fases ali. Até porque eu já Aham, tinha um conhecimento, já sabia, né, como aham. boletar, já sabia como fazer, mas realmente aquele, né, o frio na barriga que a gente sente ali, igual, enfim, a gente trata isso aqui muito sério, mas quando você está realmente sozinho com você, você vê quão solitário é, o quão difícil é, o quão isso testa você mentalmente, né? O que que tu considera como grandes marcas, assim, vamos lá, o que que diferencia muito sobre operar para instituição e operar por conta própria? Quais são as Boa. maiores diferenças aí que tu Cara, enxerga? então, quando você está com a instituição, acho que você tem, assim, você tem claro que você tem um nome por trás também, né? Tem o teu nome, tua imagem, mas eu acho que quando você está ali com a instituição, você
acaba, às vezes, não tendo que gerar as oportunidades. Você fica rastreando as oportunidades e vendo o mercado o dia inteiro. Você vê no mercado o dia inteiro, você acaba, digamos assim, às vezes fazendo operações que se você tivesse sozinho ou em casa, às vezes você nem olharia, porque tem operações que podem dar certo, tem operações que podem dar errado, mas Uhum, pode te levar a um overtrading. A gente já uhum, chegou a trocar essa ideia aqui uma vez, eu, o Coxinha, o Claro, às vezes por essa questão de enfim, a gente não é obrigado, a gente não tem obrigação, né, não é um mandato nosso ter que ficar operando toda hora, não, a gente tem todo livre, né, livre para escolher se eu vou operar, se eu não vou operar, se eu vou operar com uma mão maior, com uma mão menor, desde que a gente trabalha dentro de um gerenciamento, então tem tudo isso que a gente pode, né, tocar por aqui. E eu acho que quando você está em casa, você é muito mais, assim, livre para falar, pô, hoje viu que a primeira operação não foi, a segunda, galera, vou fechar por aqui, né, pô, por hoje já deu, vi que não tá indo bem, então você vai fazer outra coisa, vai, sei lá, passear com o cachorro, vai, né, no mercado, vai, sei lá, na academia, fazer outra coisa. Aqui não, a gente acaba tendo que ficar olhando a tela, que na maioria das vezes é até um pouco mais cansativo, porque tem dia que a gente sai daqui, ainda mais num dia quando fica muito, muito lateral, um range muito pequeno, você fica naquela de tipo, putz, cara, o mercado passou tempo pra caramba e você não fez nada. Então acho que essa é a grande diferença. Quando você tem uma coisa que também está operando para você, outra coisa você está aqui, né, sendo analista, por mais que a gente não pode operar, né, a nossa conta ali, né, por questões, né, de regulação, de código de conduta do analista e também de compliance interno, a gente leva muito a sério a questão de gerenciamento de risco, que eu acho que, Rafa, isso aí é o essencial para o trader, tá? Então, não só para o trader, mas para o investidor. Então, acho que você tem que gerenciar isso, a tua posição de qualquer maneira, né? Gerar um risco de gerenciar tudo que é possível que você consiga gerenciar, que esteja até ao alcance, eu acho que é super válido você conseguir gerenciar, até porque a técnica, Rafa, até outro dia também a gente estava batendo papo aqui, a gente troca bastante ideia, né? Somos três aqui, então a gente consegue trocar bastante ideia, não é aquele solitário no quarto ali, né? E, enfim, a mãe bate lá e fala, acha que você tá num videogame, enfim, enfim. Então aqui a gente consegue ter essa troca, né, de ideias, enfim, e a gente acaba falando bastante sobre isso, né, em questão de, tipo, a técnica em si, comprar ou vender, quando comprar ou quando vender, isso é muito, assim, simples, a questão muito mais é do gerenciamento de risco e do teu psicológico também, quão confiante você tá, o quão, né, você tá abalado, o quão você tá, enfim, passando por algum problema e tá operando, ou enfim, ou você tá com a cabeça muito boa e tá operando bem, e aí você aumenta a mão, enfim, então são várias coisas que tudo isso acaba impactando no teu desempenho frente ao mercado. Por mais que sim. o mercado vai mudando, né, coisa que a gente não controla é o preço, mas o que a gente consegue controlar é gerenciar o risco, nosso psicológico, quão bem a gente está, como, né, a nossa cabeça está boa para estar frente ali ao mercado enfim, operar. É bem isso mesmo, cara, que eu sempre comento também. Ao contrário do que muitos pensam, a parte mais fácil na vida do trader é a análise técnica, né? Exato. O mais difícil é realmente manter ali um controle emocional, se manter estável, independente das situações e o gerenciamento de risco, né? E, Otto, essa também é mais uma grande diferença com relação a operar institucional e operar em conta própria, né? Por conta própria é tudo contigo, né, cara? Aí, como institucional, tu tem todo um suporte também de gerenciamento, gerenciamento de mão, gerenciamento de risco, né? Então, nesse sentido, tu se sente mais preparado, assim, mais, vamos dizer, mais acompanhado no sentido de ter um suporte para gerenciamento de risco do que estando Uhum. sozinho, que aí você tem que jogar nas 11, né, sozinho. Tem essa parte também, claro que, assim, por você também ter pessoas, o ambiente institucional, as pessoas que estão aqui do meu redor são pessoas, pô, altamente preparadas, troca de ideias, às vezes, pô, você comenta uma coisa, não tô indo bem assim, o cara fala, pô, por que que você não faz assim, assim, assado? Por que que, pô, você não pisa um pouco no freio? Por que que você, né, não espera realmente ter um pouco mais de confirmação para atuar, ou enfim, coisas assim do tipo. Então, eu com o Coxinha, a gente acaba falando bastante sobre trades, a gente tenta revisar dia a dia ali, né, os trades que foram realizados, então para a gente também ter né, por que que você estava vendo aqui nessa hora, né, na hora ali, por que que você hesitou, por que que você, enfim, então coisas assim que acontece com todo mundo, tá? Por mais que a gente tá aqui, né, operando na frente de, sei lá, 1.000, 1.500 pessoas, tem uma responsabilidade muito grande por trás, não dá para ficar, enfim, quero sair, vou sair no meio mesmo, menos 60 pontos, não, você tem, pô, você trouxe um racional, por isso que você entrou, não dá Uhum. para você abandonar o barco no meio ali, não que em casa, assim, você tem que abandonar o barco no meio, mas é que, assim,
você saber a tua fragilidade e cortar aquela rapidamente, entendeu? Sim. Às vezes você não está confortável com 60 pontos, vai deixar vir 250 para trás para você falar, putz, acho que com 60 eu deveria ter cortado. Não, então, né, não tem Aham, essa possibilidade, entendeu? Acho que aham. isso é bem bacana. Boa, boa. Otto, conta pra gente então, cara, como é enfim, o teu trade system aí, o que que é que tu vê no gráfico, como é que tu conduz a tua análise técnica, o que que tem no teu gráfico, enfim, se tu puder aí, de repente também fazer uma análise aí do contexto Vamos pra lá. gente ver como é que tu pensa, né, pra galera Uhum. entender como é que é o teu racional técnico aí. Boa, deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês, aí acho que vai ficar mais interessante. Espera aí. Legal. Aqui. Apresentar, tela inteira. Essa aqui. Boa. Acho que tá na tela aí, né? Pra galera ver. Sim, estamos na tua tela Boa. aí. Boa. Bom, aqui na real eu acabo usando muito essa questão de várias janelas, tá? Uma das configurações que a gente utiliza aqui bastante. 4 janelas aqui eu uso 2 para filtrar aqui. Esse layout aqui é mais para ação. Esse outro aqui é para um relatório que a gente utiliza bastante por aqui, né? Então a gente, enfim, acaba soltando bastante material né, educacional por aqui, né? No próprio BTG Trader, para quem quiser também conhecer, é um canal que a gente tem e a gente utiliza esse layout para isso, basicamente com médias, tá, Rafa? Não tem muito, a gente não inventa muito, não. Claro que cada um tem seu estilo operacional, não tem assim um certo e errado. A gente bate bastante nessa tecla, né? Aquilo que faz sentido para você, se está dando certo, toca o Boa. barco, desde que seja dentro de um gerenciamento de risco, né? Do nível de alavancagem que não te tire, né? Não vá, enfim, tirar teu sono aí, né? Então, é, Boa. pode tocar o barco. Mas Então, basicamente, curiosamente, geralmente o que mais funciona tem que ser o simples, né? exatamente. Então, é isso que dá. A gente antes eu utilizava banda de Bollinger, eu usava, enfim, aqui você vê que é um setup um pouco bem mais robusto aqui, enfim, de tipo, pô, só um PS, tá, pessoal? Tá cinza aqui, porque tem hora que, como eu vou ver isso aqui final do dia, tá? Eu vou mapear o mercado aqui, normalmente não. Eu pego aqui uma lista de ativos e vou um a um, tá? Também não, minha vista já tá cansada, né? Então o cinza aí dá uma aliviada nisso aí, tá? Então não é Boa. porque a outra é branco, outra é cinza, é uma mistura de cores, né? Não, Boa. então, aqui basicamente, Rafa, o que que eu uso, tá? Normalmente quando eu chego aqui cedo, a gente vai mapear, ver como é que tá os mercados, principalmente começa aqui, né, olhando um pouco de cripto, aí depois eu venho para as moedas, depois eu vou olhar, analisar como é que tá os futuros lá fora, vou olhar também como é que tá as taxas de juros americanas, olho bastante para as commodities, tanto petróleo e minério de ferro, tá? São os principais que a gente acaba acompanhando por aqui. Para quem Legal. não, para quem, né, gosta de acompanhar, enfim, bom, a gente acaba colocando aqui o FEF1 e o FEF2. O FEF2 é o minério de ferro, contrato futuro negociado em Singapura, tá? A gente acaba utilizando bastante ele por aqui. Então, para trazer um panorama macro, como é que tá, para entender como é que estão, né, como é que tá o dia, qual setor que pode ser beneficiado dado esse cenário que a gente está vendo, qual setor que não vai ser beneficiado, o dia vai ser um dia mais positivo, assim, quais são os drivers que podem acontecer na questão de agenda, enfim, coisas que podem impactar ao longo do nosso dia, que isso pode também impactar nos setores, que vai impactar uma commodity, que depois acaba impactando negativamente enfim, petróleo subiu, dólar acaba indo para baixo, você vê que também acaba os juros indo para baixo, a bolsa para cima, enfim, são correlações de mercado que eu acho bem bacana da gente utilizar por aqui, que a gente traz isso do macro, como se fosse uma pirâmide, né? A gente, mas ao contrário, uma pirâmide inversa, né? Você pega do Sei. macro, você vai trazendo para o setor que você quer, depois você vai achar qual dentro do setor quais são as ações que, né, acabam se beneficiando daquilo, e beleza, eu defini qual é a ação que eu vou tomar. Beleza, Legal. tenho duas ações que são fortes, aí eu vou, pô, uma vou comprar, a outra não vou fazer nada porque o stop tá caro. Então, mais ou menos nessa linha, entendeu? Então, pensa que é um triângulo, só que ao contrário, que você Boa. começa do macro para o setor, Aham, as ações, que ações perfeito. que são destaques, e a gente vai procurar basicamente isso. Você vai contextualizando ali, como se fosse, coloca num funil, Exato. vai contextualizando tudo até você encontrar aí o que vai tender a se mover mais e na direção que você já viu previamente diante do contexto, né, do cenário. Exatamente, eu acho que o contexto é Perfeito. muito importante, assim, pro dia, Aham. e todo dia, cara, é algo que, pô, a gente tá vendo aí da semana passada pra cá, de quarta pra cá, como o mercado mudou, né, enfim, você viu aí a própria taxa de juros hoje, o que cedeu, né, pro mercado, você vê todo um reflexo isso nos mercados, tanto de cripto aqui, que subiu 10% praticamente nos últimos dias aqui, ó, de quinta pra cá subiu 25%, então você vê que a mudança, por mais que você vai acompanhando o dia a dia ali do macro, você vai vendo que a mudança é muito dinâmico o mercado. Então tem
Pô, de manhã você pode estar com um sentimento, no meio da tarde outro, e depois no final do dia voltar para um sentimento que você estava de manhã novamente. E isso tudo a gente é por aqui pelos gráficos, lembrando que, né, o preço vai acabar mostrando aqui pra gente, né, preço no tempo, né, que é o gráfico que a gente acompanha. Então, basicamente é isso que eu utilizo, tá, Rafa? Eu acabo utilizando aqui, ó, aqui é Uhum. o S&P, tá? O S&P futuro a gente utiliza aqui nos 5 minutos, aí aqui eu olho o dólar também como é que tá, olho como é que tá o petróleo e olho também como é que tá o Nasdaq. E aí, Uhum. depois vamos supor, se eu for, né, usar uma outra tela que eu acompanho aqui também, só uma parte, tá, dos indicadores, eu utilizo aqui uma média de 50, uma média de 200, e aqui é um volume profile, tá, pessoal? Uhum. É um volume profile por dia, né, para quem quiser acompanhar, é esse aqui, ó, perfil do volume da sessão HD. Se eu quiser, né, pegar um range mais longo, digamos, eu vou para um diário aqui da vida, eu quero ver como é que tá a sessão de volume daqui até essa faixa aqui para a gente acompanhar a concentração, tanto a parte superior, a parte inferior e a POC, né, que a gente chama, que seria o ponto de controle, que basicamente o que ele vai mostrar para mim, tá, para quem ainda não é familiarizado com a ferramenta, é que é o seguinte. Deixa eu só pegar aqui, cadê o meu ponto fixo para desenhar, que eu acho que vai ficar melhor de ver. Espera aí, achei. Tá aqui. Boa. O que ele mostra para mim, tá? Então, cada esse histograma aqui que ele vai construindo, ele vai mostrando para mim o volume por faixa de preço, tá? Então, eu tenho que aqui, ó, nessa faixa do S&P aqui próximo dos 4.000, 4.010, é uma região de muita concentração de volume. E quando eu estou olhando no volume no tempo, é quando você tem aquelas barras por barra, né? Isso aqui é uma barra no diário, então você vai ter o volume no diário daquela movimentação. Eu acabo utilizando os dois, tá? Aqui, confesso que nesse momento, quando eu estou olhando para os futuros, eu acabo não utilizando muito o volume por barra, e sim essa questão de volume por faixa de preço, tá? Tanto para entender se a gente vai estar numa faixa de acumulação, se ele pode buscar aquela região de liquidez, tanto como uma região de resistência, tanto como uma região de suporte. Vejo faixas de liquidez de dias anteriores. Às vezes, se a gente olha aqui por 15 minutos, o mercado, né, tirando um zoom, ele voltou para testar, às vezes, algo aqui, ó, uma região de liquidez do 3.890, lá do dia 6 de janeiro. Então, tipo assim, é uma ferramenta que eu utilizo bastante. Comecei a utilizar cada vez mais aí sei lá, do fim do ano passado para cá, essa questão de volume, muito porque eu estou indo mais para essa parte de Wyckoff, de Smart Money Concept e tudo mais. Não que eu não utilize as outras partes da análise técnica, figuras, padrões e tudo mais, isso também funciona, mas isso funciona dentro de um contexto, não é no meio de um movimento, não é no meio de uma situação. Então, eu acabo utilizando essa questão do volume para tentar acompanhar essas faixas, digamos assim, tá, Rafa? E, bom, aqui só para voltar, tá? Eu acabo acompanhando aqui também, bom, coisas que a gente utiliza aqui. Aqui seria o índice futuro, tá? O índice que a gente utiliza aqui. Então, o índice futuro que eu acompanho por aqui, acabo acompanhando o dólar futuro por aqui. Aqui é o futuro do Nasdaq e o futuro do S&P. Quando eu estou olhando alguma outra coisa mais próximo do dólar, aqui normalmente eu acabo colocando, né, um dólar index aqui e coloco aqui, às vezes, um dólar frente ao peso mexicano, tá? Então, cadê? O USD, MXN, para a gente poder acompanhar. Também, às vezes, é uma paridade entre o peso mexicano e o nosso real, coisa bem bacana para a gente poder acompanhar aqui e buscando algum tipo de operação. Se eu acho que eu, né, Interessante. tem. Oi? É bacana, né? Então a gente Interessante. acaba indo mais para essa questão das correlações, realmente, olhando um pouco mais o dólar lá fora. Não é sempre que vai estar, né, correlacionado, pessoal, mas são correlações que a gente acaba utilizando para dar uma olhada. Também não vai, às vezes, às vezes a correlação está totalmente errada, mas no teu trade system deu entrada, eu vou acabar tomando a posição, tá? Desde que seja, lógico, dentro do gerenciamento, não seja uma loucura, nem faça sentido aquela operação e tudo mais, tá? Então é mais ou menos assim que a gente acaba acompanhando aqui os futuros e tudo mais. E no final do dia, como Legal. eu falei, a gente faz basicamente um screening aqui. Boa, boa. Otto, por exemplo, se a gente fosse construir aí uma análise técnica de S&P, como é que a gente Boa, bora lá, seguiria aí? bora lá. Deixa eu só colocar aqui então. Aí você tá Vamos ver se a gente está enxergando a mesma coisa aí. Bora lá, bora lá. Bom, então basicamente o que a gente tá vendo, né? Deixa eu só colocar aqui, aumentar essa tela aqui. Pronto. Tá aí, tá? Então, basicamente, o que eu tô vendo, tá? A gente veio recentemente testar uma região de liquidez, uma região bem importante aqui, esse 3.800 é uma muralha aqui, tá? Pro S&P. Vejo como uma grande faixa de suporte, tá?
baita faixa de suporte aqui e mostrou já um certo cansaço desse movimento aqui de baixo. Se perder essa faixa aí, aqui que eu vou encontrar bastante defesa, que é próximo 3.650, 3.660, mais ou menos por aqui. Como Mas que se a tu, gente... como que tu identifica aí esse sinal de fraqueza desse movimento de tendência Pela baixa? barra deixada, você vê que, ó, como é que eu vejo que é uma fraqueza do movimento? Eu já vim dentro do movimento aqui de 5, 6%, a gente encontrou uma região de suporte, você vê que já teve um certo pavio hoje aí deixado, e, enfim, mostra uma certa fraqueza desse movimento, dado a Sim, barra como ele deixou. Aqui a gente sim. pode usar até quase um outside bar, né, que seria uma barra mais Aham. de muita volatilidade, mas Rolou uma sempre defesa direcional. compradora aí, né? Para se frear essa Exatamente. tendência. Exatamente. Se eu coloco aqui no gráfico de 1 hora, acho que fica até um pouco mais claro, ó, pra gente acompanhar. Tá vendo como teve uma Uhum, puxada e uhum. depois corrigiu. O ideal seria voltar acima do 3.950 ali, uma Sim. E região aí mais. já corrigiu, entregando um cenário para inversão dessa tendência de baixa aí, né? Exatamente. Fora que também, se a gente coloca aqui para acompanhar, ó, pela fraqueza, você já começa a ver uma divergência para FR. O que seria Uhum, isso? Uma perda do momento, perda dessa aceleração dessa tendência de baixo. sim. Como é que você identifica isso? Bom, você vê que tem fundos mais altos no indicador e fundos mais baixos no preço, tá? Esse não quer dizer que o preço não vai cair, não vai continuar sua tendência, mas que ele mostra uma certa fraqueza daquele movimento e que pode sim tá formando um fundo por aqui, ou uma lateralidade, ou que o movimento já mostrou um cansaço daquela queda, digamos assim. Na alta seria o contrário, tá? Você vê topos mais altos, só que o indicador com topos mais baixos, tá? Sim. Então seria mais ou menos nessa linha, E tu beleza? acha tu acha que esse freio atual aí pode ser para agregar mais força vendedora aí, visível no gráfico diário, por exemplo, para continuar levando isso para baixo? Cara, eu ainda tô numa grande lateralidade. Minha visão ainda tá mais para uma lateralidade. Por mais que a gente fique brigando aqui dentro, e vai ter dia que eu vou pensar mais em compra, vai ter dia que eu vou pensar mais em venda. Enquanto ele não perder esse fundo aqui e formar um pivô no semanal, se eu venho aqui para um semanal da vida, você vendo que ele tá num trap zone, né? Entre a média de 200 aqui vindo por Aham. baixo e a média de 50 aqui atuando. Então você vê que ele tá basicamente, o que ele mostra para mim? Uma grande indefinição, utilizando basicamente só médias. Mas se eu fosse para Sim. usar aqui, cara, eu vejo que a gente está sim trabalhando numa grande movimentação aqui mais lateral e mais preparando sim uma retomada do movimento de alta de prazo maior. Boa, Bom, boa, essa seria a minha visão, né, por enquanto. boa. Mas Aham. nada me impede, lembrando, né, também, né, se formar um pivô aqui, perder a região, enfim, nada me Boa. impede de eu trabalhar numa ponta de venda. Por mais que eu tenha uma visão de alta para um prazo médio, não tem como. Olha essa tendência do S&P de prazo maior. Isso aqui é brincadeira, né? E contra isso é doideira. Sim. Tu não vê que esse semanal aí já inverteu para cima e demonstrou fraqueza para continuar? E aí Concordo, agora por essa falha aqui desse 4.100, isso. essa dança que ele ficou aqui nesse 4.100 ali, que foi no carnaval, né? A gente até brincou aqui, eu tava dançando aqui com a gente aqui, né? Nesse Aham. 4.100 e, cara, acabou cedendo realmente boa parte do movimento, mas enquanto ele não perder esse fundo, você vê que, ó, ele falhou no topo, mas ele não veio falhar o fundo. Então você vê que ele tá brigando mais numa lateralidade. Ainda vejo, né? Tem gente que tava até usando aqui um canalzinho de alta, né? Acompanhando o movimento lá de fora. É Mas uma eu ainda cunha aí, uma cunha de é, volta, assim. exato, exato. Mas para E esse aí já viés furando da para cunha. baixo. Exato. E aí você poderia ou ter o pullback ou realmente a gente vem para perder essa faixa aqui do 3.700 e aí aquela grande defesa do 3.650, 3.600 ali. Boa, boa. E tu acha que essa, vamos dizer aí, crise bancária que está rolando, já Uhum. contaminando a Europa, tu acha que isso impacta de que forma aí os mercados de risco e dólar? Eventualmente a gente vai ver vamos lá, Fed deve aliviar a mão aí, injetar liquidez para segurar um pouco essa crise dos bancos. Tu acha que isso pode beneficiar aí risco desse dinheiro acabar escoando para ações? Pode sim, tá? O mercado está muito leve, né? A gente já vem acompanhando até o Bank of America soltou um relatório recente, né? Falando sobre as exposições dentro do mercado. O que está complicado é o prêmio de risco para as ações dentro do S&P, né? Você vê que o prêmio de risco, dado a taxa de juros que a gente está vendo para o mercado americano, não compensa você se expor aqui. Mas se nesse momento, como o Fed está atuando para tentar salvar, tentar, né, dar, né, assim, não ter uma crise, né, financeira, uma crise Não bancária, que aumentar ela os juros como se previu antes. exato. A gente já viu hoje, né, uma queda da expectativa do mercado, em que a gente estava até debatendo um pouco antes aqui, se amanhã um CPI sair bem mais acima, pode ser uma doideira no mercado amanhã, porque você vai ter uma inflação bem forte, uma crise no sistema bancário. Como é que o Fed vai atuar, né? Será que ele vai, né, realmente ainda
Hoje o mercado, até ontem, estava com 40% de chance de aumento de 50 basis points na próxima reunião. Se ele dá um aumento de 50 basis points e depois mais um aumento de 50 basis points, já coloca esses juros lá próximo dos 5,5, 5,75. Agora o mercado já está colocando até uma possibilidade de manutenção da taxa de juros. Então você vê que de quarta-feira para lá, de quarta-feira passada para hoje, como o cenário mudou muito rápido e é muito dinâmico. Então a gente tem que estar acompanhando sim os dados econômicos. Agora não Essa, vai ter os Fed Boys, né? Porque eles estão em essa período de crise silêncio. bancária veio para colocar mais peso ainda no que já estava complicado, né? Exato. Se a gente até coloca o XLF aqui, que é um setor de financial, né, lá fora, você vê que ele está muito sobrevendido, veio numa queda muito expressiva aqui de 13%, 14%, e se a gente tira até um zoom aqui, só para dar né, um double check aqui, ó, você vai ver que esse patamar que ele vem para sobrevenda é muito raro, ó. Tá? Que na maioria das vezes, ó, demora, sim, ele ficou um tempo aqui sobrevendido e depois ele acabou puxando. Depois nessa parte aqui, ó, vamos ver se a gente consegue fazer um estudo aqui, ó, tempo real aqui com todo mundo aqui, ó, vamos lá. Foi aqui que ele ficou, ó, sobrevendido. Ele demorou um pouco aqui ainda para poder voltar, né? Ele ficou mais ou menos por ali. Se eu venho aqui outra vez, ó, ele ficou sobrevendido aqui, depois ele puxou, sei lá, uns 80%. Claro que isso aqui é olhando no passado, né? Demora um tempo para isso acontecer, não vamos ficar presos a isso. Aqui foi quando ele ficou sobrevendido também, ó, que foi esse fundo aqui que foi do Covid. Do Covid não, 2015, na real, né? Desculpa. Aqui foi quando eu acho que, se eu não estou enganado, teve uma falha da comunicação do Fed, chacoalhou os mercados, né? Depois aqui teve até uma bela retomada. Vamos ver quando ele voltou para ficar aqui ó, sobrevendido. Ele ficou sobrevendido aqui, mas nesses níveis, ó, aqui foi quando ele voltou a ficar sobrevendido, que foi só aqui 2019, né? 2018 aqui. Então, e aqui na questão do Aí Covid, foi e Covid. hoje voltando aqui também. Então você vê que é bem raro esse movimento que a gente está vendo. E, cara, na maioria das vezes, é claro, é difícil até falar que aqui, putz, aqui que vai ser o fundo. Mas aqui me parece uma simetria bem interessante de risco e retorno, O dado essa faixa. Fed sempre atua, né, nesses momentos, mas parece que agora cada vez mais o cartucho do Fed aí está ficando mais escasso, né? Exatamente. O poder de Até atuação aí tem ficado cada vez mais escasso para o Fed, né? exato, acho que também não nem só por isso, a crise ele pode também passar por uma crise de confiança com o mercado, né? Então, acho que isso é até um pouco assim, é muito importante ele Sim. ter um comunicado bem claro com o mercado e deixar a ideia dele para o mercado do que ele ficar, às vezes, né? Você viu que ele ficou durante muito tempo correndo contra a curva, contra a inflação transitória, 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 depois ele teve que correr totalmente atrás e o mercado falou, pô, você estava errado, e ele, né, não é bem assim e tal. Então você vê que isso é um sinal até bem pior do que ele realmente não, digamos assim, ele atuando dentro do mercado. Então o ideal é ele alinhar as duas partes, né? Se você tem uma confiança, como é que você passa uma ideia clara para o mercado, você tem a confiança do mercado e você tem né, a maneira dele como ele está atuando, acho que é o melhor dos mundos para o mercado, mas realmente está um cenário bem desafiador, até porque a inflação, né, você vê um payroll, uma economia cada vez mais forte, né, um payroll criando né, no primeiro bimestre do ano 800 mil vagas de emprego, né? Você vê a inflação ainda batendo na porta, você vê vários outros dados saindo e ele está ali, né, tentando, digamos assim, apagar Com o, o o Pires na fogo. mão. Exato, exato, isso que eu ia falar. Boa, boa. E, Otto, agora uma opinião tua, cara. Vendo Bitcoin e criptomoedas andando totalmente ao contrário dessa crise financeira aí dos bancos, tu acha que é a primeira demonstração de Bitcoin construindo uma correlação inversa ao sistema bancário? Tu acha que pode ser isso ou ainda é prematuro para dizer? Olha, pode até ser, eu acho que ainda é um pouco prematuro, a gente pode até fazer um estudo rápido aqui, ó, vamos ver aqui, ó, coloca o Bitcoin perpétuo e coloco também o S&P para a gente poder, né, vou colocar o SPI, que seria o ETF do S&P, só para a gente ter uma ideia. Você vê que durante muito tempo, você vê que, ó, você teve até uma queda aqui, esse laranja aqui é o SPI, tá? E esse aqui é o Bitcoin. Então você vê que ele teve uma queda, depois ele respirou um pouquinho e corrigiu. Só que aqui o mercado do Bitcoin ficou durante muito mais tempo. Isso aqui é recente, tá? Porque aqui estamos falando de dezembro. Só que ó, olha a queda como veio e olha como a queda, né? Para você ver o tamanho da volatilidade que o Bitcoin tem em frente, né? Aos mercados. Tem que ter muito Você vê mais que estômago. sempre, com o S&P sempre olhando para a mesma direção, mas Exato. com volatilidades diferentes. Mas e quando Perfeito. tu confronta Bitcoin com os bancos? Que é o que agora está totalmente Vamos colocar aqui, dissonante uma coisa vamos dar da uma outra. olhada. Vamos fazer um estudo junto aqui, vamos ver como é que tá isso aí. Boa. Olha lá a diferença aqui, ó. Ó,
Será? Moeda digital aí, ó, fazendo a- Precificando aí pela primeira vez contra o sistema exatamente. financeiro? Será? Exatamente. Você vê que, ó, abre uma grande diferença aqui, cara, porque você vê uma Pois é, forte queda no mercado e um grande pois movimento é. dos, Certo. dos criptoativos, né? Não só Sim, Bitcoin sim, acaba sim. indo, mas acaba Aham. trazendo todo mundo, né? Digamos assim. Sim. É, porque se você fizer aí vamos lá, um estudo retroativo, Uhum, dá para notar que, assim, querendo ou não, existia uma correlação positiva aí, né? Sempre Bitcoin andando na mesma direção do sistema financeiro como um todo, mas uhum, agora, pela primeira vez, enquanto a fuga do capital das instituições financeiras aí, mais especificamente bancos, a gente vê Bitcoin andando fortemente na direção oposta, né? exato. Então levanta essa ideia aí de que será que Bitcoin pela primeira vez está sendo um repouso aí para o dinheiro que sai dos bancos? Exatamente. E querendo reverter, né? Se a gente olha aqui, né, para esse movimento que a gente está acompanhando, bom, a gente ainda tem uma grande região de resistência por aqui, né, mas ó, tá querendo deixar todo esse cenário para trás depois de um grande ciclo de acumulação. Bitcoin ficou depois da forte queda, né, ficou aqui naquele momento em que ninguém quer, né, mas é nesse momento que a gente está procurando, né, Rafa? Tá sempre procurando ali uma boa Sim, entrada, alguma coisa sim. que ninguém quer. Quando O tá de- aqui no oba-oba, né, quando tá lá no topo histórico, todo mundo ali já é um pouco mais delicado, né, é a Aham, hora da gente tá começando a já sair, né? sim. Agora, Mas aqui tá o interessante. desafio aí vai tender a ser, né, enfim, o dólar aí também tá facilitando o dólar, vamos lá, o Fed precisando contornar a situação injetando liquidez desfavorece completamente o índice Sim, sim, do dólar. E isso ajuda, naturalmente, isso ajuda Bitcoin a ganhar um fôlego, né? perfeito. Agora, será que se, vamos lá, não houver o que está se esperando do Fed conseguir segurar tudo ao mesmo tempo e o dólar recuperar força, vai ser um desafio para Bitcoin aí. E também para S&P, né, e vai precificar aquela inversão ali que a gente viu no semanal e vai derrubar. Aí é O a grande grande X prova da questão. para Bitcoin, né? Exato. Bom, O só dando um dólar ponto respirando, S&P derrubando, e aí? aí que vai ser a grande prova do Bitcoin, né? Mas pela paridade, né? Como você vê que vamos lá, né? Como a gente vê hoje, como o dólar caiu, tudo bem, Bitcoin subiu 9,30, tem aqui também outros fatores que podem estar impactando, como, né, Até uma, market cap. exato, exato, chamada de margem de vendedor, enfim, né, zerando posição de quem está contra, né, a posição, enfim. E basicamente, se você vê, ó, o dólar index caiu 1%. É muita coisa pro dólar, né? A gente teve um bom É, movimento de alta aqui nos últimos, sei lá, de terça e quarta, mas de quinta para cá já caiu 2,20. Foi o suficiente isso também para. daí certamente foi responsável por favorecer essa alta no Bitcoin também. Exatamente. Até porque você vê que no denominador, né, BTC USD, então como, né, o denominador acaba É, cedendo, naturalmente tem já. o efeito gangorra aí, né? Exato, exato, exato. E aí você viu também uma questão também de uma corrida mais para moedas digitais, né? Dado o cenário. Então teve, digamos assim, o cenário perfeito É, para é. para cripto, né? Vamos Agora aí falar da assim. questão, né? Será que o cenário favoreceu essa alta para cripto? Cenário de paridades, né, que eu estou dizendo? Uhum. Ou será que isso, pela primeira vez, está precificando o Bitcoin contra os bancos, né? Eu acho que Esse é um grande dilema aí para a gente poder esse é o ficar. dilema, né, do momento, eu acho. Exato. Mas interessante, bem interessante, realmente. Eu não tinha reparado essa questão do Bitcoin com os bancos ali, né? Essa baita de um estudo realmente para ficar cada vez mais próximo, né? Pra poder realmente acompanhar isso de perto, essa correlação, ver como é que tá e como que vai se comportar daqui para frente, porque realmente se o Fed ele parar de subir os juros, enfim, daqui a, sei lá, 3, 4 meses e realmente começar, enfim, parar por ali ou já começar a ter algum corte ou dois cortes nesse ano, o mercado tende a dar uma chacoalhada violentamente aqui, né? E o dólar volta e o mercado vai à lona. Uhum, E aí é a hora da gente testar, né, essa correlação inversa aí. Vamos ver se segura contra a tendência, né? Bitcoin em exatamente, tendência para um lado e os bancos em tendência para o outro. exatamente. Mas eu acho que também a partir do momento, porque a gente conseguir romper isso aqui, cara, a minha visão é que abre realmente um espaço bem bacana. Porque a Sim, gente caiu de uma maneira muito forte, realmente, né? Então você vê sim. que tem alguns vazios aqui para ele poder, que se realmente engatar, rapidamente vem buscar, principalmente esses US$ 28.000 aqui, depois essa faixa aqui mais próximo dos, né, 32, e aqui 32.600, mais ou menos. Então, eu acabo ficando um pouco mais otimista, cara. É, eu vejo que
na minha concepção aí de análise técnica, que o S&P existe uma grande probabilidade dele inverter ali no longo prazo para baixo. Eu acho que essa falha ali daquela inverteu para cima no semanal e falhou em continuar. Eu achei Uhum. que aquilo ali foi muito sintomático para uma perda de confiança aí num cenário favorável, né? E aí Sim. retroceder chegando muito próximo ali do fundo atual, que é aquela região ali que tu colocou como um deadline, Uhum. né? Essa proximidade aí, com essa deadline, se afastando ali do teste daquele rompimento para cima, eu acho que pode ser sintomático aí no sentido de S&P perder essa tendência de alta histórica lá no longo prazo, né? Entendi. Esse semanal aqui que vai ditar o rumo, né, digamos assim, né? Que realmente, se Você perder vê isso ali ó, aqui aquele tipo combo cabeça-ombro ali, invertendo a tendência para cima, mas Uhum. falhando ali Falhou no, na no continuidade, rompimento do né? pescoço ali. Sim, sim. Perfeito. E E fora que aí você tem, vocês é nítido jogam. utilizar um canal aqui, né? Ou seja, você estaria voltando para dentro de um canal de baixo e você caracterizaria aqui essa falha de rompimento do canal. Isso levaria o teste da base, né? Se tu volta ali o zoom para o mensal, tu vê Uhum. bem a possibilidade de estar se construindo aí um pivô de Pivô de baixa, baixo. Uhum. invertendo essa tendência histórica aí para baixo. Show. Aí é Seria. quebradeira, né? Aí é aquela doideira. Aí é recessão, recessão. Aí o Aí bicho vamos em pega, né? busca lá, né? Dos 3.100, alguns outros Quantos pontos. anos essa tendência de alta aí, Otto? Cara, deve ter, ó, vamos lá. De maio, daqui é de março de 2009. Temos 4.690 dias. 4.700 dias, praticamente. Aí é quebradeira, hein? Desse fundo até aquela região do topo, né? Mais de 10 E anos. ó, exato. Se você pega desse topo até onde a região onde a gente caiu 27%, tudo bem, a gente recuperou. E daqui até onde a gente está hoje, caiu 8%. Mais 12% a gente entra no que o pessoal lá fora já chama do bear market, né? Que é É. cair 20% do topo anterior. E como é que tu acha que o Brasil se comporta nisso aí? Cara, eu confesso que eu tô um pouco mais otimista aqui, por mais da maneira que a gente vem Aham. passando por aqui. Vai ser mais uma É, marolinha? então, eu tô olhando muito mais por essa faixa aqui, encontro uma grande defesa. Claro que tá no movimento mais baixo, se a gente olha assim, movimento de baixa com um viés de baixa dentro dessa grande lateralidade, mas eu acredito que, cara, a partir do momento que a gente conseguir romper, formar um fundo aqui, cara, não duvido nada a gente voltar rapidamente para essa faixa aqui dos cento e pouco, dado o cenário que a gente tem também, né, por parte de fundamento, entre outras coisas também, se o cenário macro ajudar, seria fantástico a gente poder surfar essa onda aí, né? O problema é se o macro ajudar e a gente acaba ficando por problemas internos aqui, né? Aí depois para correr, tirar esse tempo aí, tirar esse Sim. Mas período que realmente ficou. é um cenário de oportunidade, né? Exato. Para E o quem que tem tu um acha para horizonte mais real? longo. Cara, então, eu vejo aqui, ó. A gente coloca aqui, ó. Vamos botar o dólar futuro que fica mais fácil. Tá. Cara, ainda vejo também aquela grande concentração que a gente está vendo, é uma grande lateralidade, e se a gente até coloca aqui um grande volumão, ó, você vai ver que tem uma grande concentração de volume aqui nessas faixas de preço, próximo daqueles topos, né? É que aqui tem bastante informação, mas se a gente acabar tirando um pouco. Ah, não, mas aqui não vai sair, né? Você teria que tirar aqui, cadê? Legenda, não, não é legenda, valores, não. Bom, depois eu coloco aqui um outro volume para a gente poder dar uma olhada. Mas seria basicamente mostrando até um certo cansaço quando ele chega aqui, né? A gente está dentro daquela lateralidade. É claro que tem muita gente que fica aqui, vamos pro 6, enfim, vamos romper tudo isso aqui, vamos embora. Eu confesso que eu vejo muito mais como um ciclo de distribuição que a gente está formando por aqui. Não me impede dele chegar aqui, tá? Testar uma região, formar um trap dentro dessa faixa e depois, quem sabe, voltar para dentro dessa região e entregar. Tá bom, Rafa? Então não duvide da capacidade da gente. Nunca duvide, né, do Brasil, né? Aqui tem sempre uma chance do pior aí acabar acontecendo e vir buscar a próxima aqui dos R$ 6. Mas eu Tá bem não sou. precificado aí, né, nessa região. Aí o Exato. cenário mudando é que a gente vai ver para onde que o real vai. Exatamente. Aqui é porque aqui a gente tem que acompanhar tanto taxa de juros lá fora e aqui, expectativa de taxa de juros futuras, né? Tanto de balanço comercial, entre outras coisas que podem impactar. Então, realmente aqui, cara, se até os economistas, né, que estudam isso aí a fundo, acabam, né, fazendo previsão errada, para a gente aqui, que reage, né, muito mais ao fluxo ali, vendo o que está acontecendo, também é difícil de trabalhar. Mas, enfim, Sim, eu se fosse para colocar um viés, eu teria um viés mais baixista, tá? Do que realmente legal, autista para ela. legal. Porque no fundo tudo isso que está rolando gera um cenário de oportunidade para a gente, né? Exatamente, Então né? Porque se acaba, você coloca, né, na balança, é aqueles correlações inversas, né, no sim, mercado.
É aquele velho ditado, né? A faca e o queijo estão na mão. Exato, Agora, o que pode nos atrapalhar são problemas internos, né? perfeitamente. Boa, legal. Agora, Otto, uma pergunta aí técnica. Tu Claro, pô. utiliza Fibonacci nas tuas análises? Utilizo, cara, utilizo. Na maioria das vezes para projetar alvo, tá? Então, Para projetar. tanto projetar, eu, não que eu não utilize para retração, mas eu gosto muito para utilizar um alvo, ou pelo menos para ter uma referência. Então, se eu junto, digamos, vamos pegar aqui, sei lá, hoje no dólar aqui, vamos pegar o dólar nessa última pernada de alta que ele teve. Bom, como é que eu utilizaria, né? Eu pegaria desse fundo, ali, né, em relação a esse topo, que foi o primeiro pivô formado, e vejo as possibilidades de alvo, né? Então, colocando os alvos para cima, ó, a gente teve um alvo hoje no 5.290, foi até um pouco mais, né? Hoje acho que a gente fez mais para próximo de 310, depois cedeu, voltou para 390 e fica brigando por aqui. Se fosse usar uma análise purista aqui, sem média, sem nada, esse seria um Fibo interessante. Ou então vou traçar desse fundo até esse topo e trabalhar com as possibilidades de reversão e de retrações dentro desse movimento. Levando em consideração dessa pernada, é uma pernada bem interessante, principal pela maneira como ela foi construída. Foi uma pernada fluida, foi uma pernada com barras amplas, com bastante Aham. volume. Você viu que E teve, tu vê os né? pontos de Fibonacci aí como regiões de liquidez, por exemplo. Exatamente. Então você poderia, se eu acabar juntando aqui, ó, digamos, coloco daqui ali e junto com a região, vamos supor, ó, tá vendo que o 61.8 tá aqui, né? Ou enfim, dependendo de como você traçar, tá? Ou então 38.2, porque se você está, ah, vamos lá, vamos fazer de outra maneira, senão o pessoal aqui pode até reclamar. Daqui para cá, pronto. Então estaria ali, ó, na 38.2, que seria ali o 5.235, você acaba coincidindo também com uma região de topo lá de trás, né? Então você acaba tendo uma confluência aqui nessa região. Você vê que foi testado aqui uma vez, foi, né, em amarelo fica ruim de ver, né? Foi testado uma vez, foi testado a segunda, três, voltou para testar como suporte. Então, se ele voltar para testar aqui, eu encaro como uma grande região de defesa. Então, você está Boa. utilizando o FIBO junto com uma confluência de algum suporte, alguma região. Para te entregar um a Exato, mais, né? exato. Não só o próprio FIBO ali. Legal, legal, Otto, legal. Cara, bate-papo incrível. Acho que você, assim como eu, é um apaixonado aí por análise técnica, né, cara? Se me deixar na Exato, frente de um gráfico, eu vou embora, não paro mais, exato, né? Bem assim, né, Otto? Mas, exato. cara, bate-papo incrível, deu para ver bem aí como tu pensa nos gráficos. E para a galera que está nos acompanhando aí da comunidade TradingView, Otto, quiser te acompanhar aí nos morning calls, quiser acompanhar os conteúdos aí que tu produz diariamente, como é que faz? Boa, Rafa. Bom, para quem quiser acompanhar a gente, bom, a gente tem um canal também no YouTube. A gente vai começar a produzir mais aqui, né, para a comunidade também do TradingView. Então, não esqueça também, se quiser me seguir aqui, já é Otto Sparenberg, tem no canal do YouTube é BTG Trader, só colocar lá. Então, tem bastante conteúdo de análise técnica. A gente tem uma sala ao vivo, a gente acompanha o pregão, né, desde a abertura até o fechamento. Tem um fechamento de mercado também dentro da própria live. E também não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né? Meu Instagram é Otto G. Sparenberg. Dos meninos, para quem quiser acompanhar, eles em breve vão participar aqui também das lives aí com vocês vão conhecer um pouco mais. Lucas Costa T e Lucas.m Claro. Legal. E seria uma notícia incrível aí para a comunidade trazer esses morning calls aí para dentro do TradingView, hein, Otto? Exato. Vamos ver se a gente consegue fazer isso Legal, aí. hein? É um bom spoiler aí, ó. Fica na tela. Muito bom. Muito bom, Otto. Cara, obrigado pelo teu tempo. Foi incrível o nosso bate-papo aqui. Enfim, eu e a comunidade esperamos te ver mais vezes por aí. Boa, Beleza? obrigado, Rafa. Obrigado, galera, e até a próxima. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau.